Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, e ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não lhe tinha sido manifestado. É necessário percebermos que nessa época, ainda a época dos juízes, que Deus ele suscitava no meio do povo um homem comum como nós, para que este homem, no tempo que o povo de judeus estava em perigo, para que este homem ou a mulher pudesse libertar o povo da mão dos seus carrascos. Juiz, eu vou dar exemplo aqui de um. Sansão foi juiz. Então, Deus colocava um juiz, muitas vezes, pelo poder, através de ser forte, ou pela sabedoria. Exemplo, também, Débora foi uma juíza, Gedeão foi uma juíza, e nesse tempo, Deus já estava cessando de falar tanto com os profetas que existiam nessa época. Então, as manifestações de Deus não eram tanto. Então, assim, as visões proféticas também, nesse momento, era pouca, porque estava já para entrar o tempo dos reis. Diante disso, nós temos o sacerdote Eli, que tinha contato com Deus e conhecia Deus. E nós sabemos que Ana, uma mulher desprezada, uma mulher que era estéril, não podia ter filho, foi diante do templo do Senhor e ali chorou amargamente pela sua vida, tudo que ela passava, pela sua humilhação. Mediante disso, ela prometeu para Deus, se tivesse um filho e fosse homem, daria para Deus. E Deus realizou essa graça. Ela teve um menino que chamava, como nós sabemos, Samuel. E esse menino, quando foi desmamado, ele foi morar com Eli, o profeta. Então ele ficava praticamente todo dia dentro do templo. Mas ele ainda não sabia quem era Deus. Mediante disso, nós escutamos que Deus vai se manifestar numa noite para ele, chamando o nome dele, e o que acontece? Ele, por não conhecer, a pessoa mais próxima dele era Eli, ele sai correndo para o seu mestre e fala: Me chamaste? Não te chamei, volta a dormir. Nós podemos falar, mas por que Eli então não falou logo para ele? É Deus que está te chamando. Porque também pode muitas vezes haver vozes ou coisas sobrenatural que possam vir do mal. Exemplo, de vez em quando nós estamos andando ou estamos em algum lugar, escutamos uma voz e viramos, procuramos quem é e não sabemos quem é. Então, Eli precisa ter a certeza, mesmo que é Deus. Mediante disso, vai chamar ele 3 vezes. E aí ele entende. 3 vezes, Deus Santíssimo, Pai, Filho, Espírito Santo. Mediante disso, ele fala: se a voz te chamar de novo, responda. Fala, Senhor, que teu servo... Nós precisamos escutar Deus. Muitas vezes é triste saber que o cristão vai diante do Santíssimo e começa a derramar suas mágoas, pedir demais a Deus, falar tantas coisas, claro, louvar a Deus, tudo, mas quando nós terminamos, viramos as costas e saímos. E Deus, opa, peraí, você me falou tantas coisas, deixa eu te dar uma resposta.
Então nós temos que aprender, quando chegar no Santíssimo, podemos falar, pedir, agradecer a Deus, mas temos que fazer um momento de silêncio, para que Deus possa falar na simplicidade do nosso coração, através de pequenos sinais que só entende quem tem uma harmonia com Deus. Mediante disso, entenda, lembra de Elias, o grande profeta? Elias, fugindo da rainha de Sabá, ele acaba entrando numa caverna, e Deus ali vai se manifestar para ele. Veio trovão, relâmpagos, vento, um monte de coisa, Deus não estava. E quando veio uma brisa leve, ele cobriu o seu rosto e se prostrou, porque ele sabia que Deus estava naquilo. Então, muitas vezes, Deus está nas coisas simples. O problema é que nós vivemos em um agito tão grande neste mundo, cheio de coisas que vai tirando a nossa tranquilidade, e mediante disso, os gritos do mundo não deixam nós escutar a voz de Deus no coração. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, também acalmar o nosso coração. E quando estiver rezando, esqueça das outras coisas. Se ponha simplesmente na presença de Deus. E no final, fala, Senhor, que teu servo escuta. Fica ali pelo menos uns 5 minutos, em silêncio. É assim que nós vamos tendo intimidade com Deus. E Deus vai nos revelando aquilo que Ele quer. O salmista entendeu isso. Por isso que ele é capaz de dizer: eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E nós somos chamados também com prazer fazer a vontade de Deus. Mas como nós fazemos a vontade de Deus, se muitas vezes não sabemos o que Deus quer? Muitas vezes estamos até em uma pastoral errada, era para estar em outra. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não estamos voltados o coração para Deus, porque não escutamos a voz de Deus dentro de nós. Somos chamados com o salmista, com Samuel, a aprender a escutar Deus. Por isso que hoje, nessa segunda leitura, tem algo que chama a nossa atenção para podermos escutar Deus. É quando disse, em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer, fica fora do seu corpo. Mas a fornicação peca contra o seu próprio corpo. Vocês entenderam isso? Deus está dizendo assim, através de São Paulo, que todo o pecado que nós cometemos, ele fica fora do nosso corpo quando nós buscamos o arrependimento e buscamos a confissão, mudança de vida. Ele fica fora. Mas quando a pessoa vive fornicação ou outras coisas e não quer sair daquela vida e não há um arrependimento dentro do coração, o pecado fica no corpo. Por quê? Porque como que Deus vai limpar cada um de nós se nós não buscamos corretamente a confissão? Então precisamos muitas vezes seguir a Deus e deixar Deus ir trabalhando dentro de nós, mudando as nossas simplicidades, as vaidades e fazendo cada vez pessoas melhores. Essa leitura ainda fala para que nós possamos entender. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmo? De fato, foste comprado e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. O profeta, Paulo está falando para a gente aqui que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Se nós fôssemos dono dessa vida, eu tinha poder dizer, não quero morrer. Eu não morreria. Não quero ficar doente. Não quero ficar velho. Não preciso mais de comer. Não preciso mais de beber. Isso mostra que nós não temos poder diante de nossa vida. A vida pertence a Deus. E nós, porque caímos no pecado, pelo pecado original de nossos pais, que foi transmitido para toda a humanidade, e depois veio os pecados pessoais, custamos muito caro para Deus. Ou seja, Deus podia muito bem, com uma única gota, pagar por todos nós. Mas Deus quis derramar todo o seu sangue. E quando não havia mais sangue, jorrou até água do seu peito aberto. Isso tudo por causa de quê? Amor. Então nós custamos muito caro para Deus, para Ele poder nos resgatar. Ele deu o seu Filho por amor a cada um de nós. E é através desse amor que João, no Evangelho de hoje, ele que conhece Jesus, vendo Jesus passar, estava com seus 2 discípulos ali, ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Não é a mim mais que vocês têm que seguir. Eu vou ser degolado, eu vou morrer. Ele é o mestre. Siga. E aqueles 2 discípulos vão começar a seguir Jesus. No ponto que Jesus vai virar para eles, o que estáis procurando? E eles, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus vai dizer para eles, vinde e verás. Sabe onde Jesus mora?
aonde estavam os coxos, os leprosos, todos aqueles que eram doentes e as pessoas que necessitavam do amor dele. Passou o dia todinho pregando e curando, e esses 2 apóstolos viram isso. No entanto que André, irmão de Pedro, vai chamar Pedro, dizendo que encontrou o Cristo. Cristo significa o ungido do Senhor, que veio no mundo para nos ungir com a sua vida e nos fazer filhos de Deus pelo batismo. Fomos purificados pelo Filho de Deus. Diante disso, quando Pedro fica diante de Jesus, Jesus olha para ele e vai dizer o que nós escutamos. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que significa pedra. Ou seja, Deus colocou uma pedra na frente da igreja. Um chefe, no qual todos nós, católicos, apostólicos, romanos, temos que obedecer. O Papa, toda vez que ele fala em cátedra, ou o Papa fala em dogma, ou o Papa fala em moral, ligado com os cardeais, que é o colégio episcopal, não há falidade, é infalível. Então, todos temos que obedecer. Agora, o Papa, como qualquer um de nós, quando ele fala por si próprio, ou seja, com seus próprios pensamentos, ele pode errar. E aí nós temos que entender. Então, quando ele fala por si próprio, algo de sua vontade, porque fugiu a palavra aqui agora, ele pode errar. Porque ali é coisa dele, não é da igreja. E mediante isso, quando ele fala por si próprio, não somos obrigados a obedecer se for contra a Sagrada Escritura. Nós temos que obedecer a Deus na sua cabeça. A leitura, o Evangelho, a Bíblia toda, temos que entender que é como uma semente do Verbo encarnado dentro de nós. E todos nós conhecemos a verdade. Exemplo, eu sou padre. Se eu chegar para você, olha, mata uma pessoa, você vai matar? Se eu mandar você cair num buraco, você vai cair? Então, nem sempre, coisas particulares, vocês têm que seguir. Agora, aquilo que é para a fé de vocês e que não tem disturbação da palavra, nós temos que seguir. Cuidado, nós estamos vivendo num momento difícil. Foi colocado um documento, esse documento que foi colocado pelo símbolo deixa bem claro em relação à bênção. Só existe uma bênção conjugal de um casal. Nunca a bênção é dada para 2 homens. Muitas vezes as pessoas vão pegando os documentos e mudando o sentido do documento. Isso junta mídia e, entre outras coisas, teologia da libertação. Então, vão mudando a palavra de Deus. Exemplo, no documento está bem claro, o sacerdote pode dar a bênção para 2 homens sem os paramentos. Ele tira todos os paramentos no fundo da igreja, entendeu? Não dentro da igreja, no fundo da igreja, ele abençoa um, e depois que terminou, fechou aquela bênção, abençoa o outro. De vez em quando acontece isso. Estou ali no fundo da igreja, vocês vêm, eu abençoo muitos, e algum padre me deu uma bênção especial. Coloco a mão na cabeça daquela pessoa e rezo. Nem sei qual o estado de vida dela. Não me importa, eu estou dando a bênção. Agora eu não posso copiar a bênção conjugal para o homem e homem, ou mulher e mulher. Isso o documento não fala. E as pessoas vão confundindo, mudando. E tem até falsos padres, eu não me lembro o nome de um padre, tem um cara aí passando por padre, que ele fala uns absurdos, que nem ele chega a dizer que Davi era gay, que Davi tinha um caso com Jonatas, que era amigo de Davi. Olha, o rei naquela época podia ter até 1000 mulheres. Davi tinha quase 800 mulheres. Você acha que ele teria tempo para ficar com um homem? Ele era amigo profundo, porque os dois tinham amizade profunda, como muitas vezes nós temos amizade profunda. Então, esse falso padre vai colocando coisas que não tem nada a ver, e um monte de gente seguindo. Agora, se você entrar no site, sei lá como fala dele lá, você vai ver, diante disso, ele com símbolo de nazista, e as palavras dele, tudo palavras pesadas. Mostra que ele odeia a igreja, e as pessoas não são capazes de ver isso, porque estão com o coração fechado, porque não deixa Deus falar. Nós precisamos estar com o coração aberto. Deus é a cabeça, e nós somos o corpo místico de Deus. Temos defeitos? Sim. Posso ter uma unha encravada no pé? Posso meu cabelo ser enrolado, eu queria que ele fosse liso? Então, defeitos o corpo tem. Agora, o corpo precisa cada vez caminhar com os outros membros. E assim como o corpo místico, temos que caminhar em comunhão para chegar diante de Deus. Que nós possamos sempre rezar pelo Papa, pelo nosso arcebispo, pelos bispos auxiliares,
pelo Padre Angeloto e todo o clero. Que nós possamos também rezar sempre pelas famílias, para que haja paz no mundo e possamos realmente estar do lado da paz. Mas a paz que vem de Cristo, não a paz de guerra, que depois que uma nação morre, aí diz que tem paz porque não tem mais ninguém para lutar. Não. A paz de Cristo é a paz do amor. Que nós possamos viver neste amor. Que assim seja. Professamos a nossa fé. Creio em Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que a vossa Santa Igreja continue sendo testemunha da verdade e sabedoria que vem de ti, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Cristo, converte os corações de vossos governantes, para que trabalhem segundo